Olá, doutores e doutoras, como vão? Espero que todos estejam bem. Sempre uma saudade muito grande dos acadêmicos de direito, seja da FACIC, da FASC. E essa matéria que nós vamos gravar hoje, essa videoaula, ela é dedicada especialmente ao pessoal do sexto período da FACIC e também ao pessoal do décimo, que já está com o pezinho lá fora, né? Já está aguardando a hora da formatura, né? Então, vamos continuar com os crimes contra a incolumidade pública, só que agora vamos falar de maneira mais específica sobre os crimes contra a saúde pública. Eu gosto muito dessa parte da nossa matéria, desse nosso estudo, porque ele trata uns crimes dos tipos penais que são bem interessantes. Bom, então vamos a eles, sem mais delongas. Gostaria de agradecer a todos os alunos que têm acompanhado as videoaulas, que têm feito os comentários, que têm me dado o feedback de como está indo, se está bom, se não está, o que precisa ser melhorado. Agradeço muito. Aqueles também que não são alunos de direito, mas que têm acompanhado as videoaulas e comentado, inclusive no Instagram. Fico muito feliz e obrigado. Só tenho a agradecer. O que fazemos aqui, de maneira simples, é sempre visando o máximo possível para vocês, para que possamos continuar sempre estudando, sempre juntos, do direito penal, que é essa ciência maravilhosa, né, que todos adoram. Pois bem, doutores, vamos lá. Crimes contra a saúde pública é o que vamos ver hoje. Começando com o artigo 267, que está na moda, né? Olha aí o 267. Há um tempo atrás, quando eu comecei a lecionar, lá em 2008, por aí, comecei a lecionar na faculdade, né? Que antes eu já lecionava História. E eu sempre, quando passei por esse tipo penal, pelo 267, eu dizia, isso aqui é coisa que só se vê em teoria. Na prática, no Brasil, não acontece. Jamais imaginei ver, muito menos vivenciar o que estamos passando, né? Então, depois disso, eu não descarto mais nenhum tipo penal. Bom, então vamos lá. Artigo 267, caput. É o crime de epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então tá aí o núcleo do tipo que é causar a epidemia ou propagar. Então existem duas possibilidades, né? E aí, esse elementar meio patogênico, para mostrar a forma específica com a qual se dá a configuração desse tipo penal. Perceba que a pena é significativa só por esse crime de perigo. Reclusão de 10 a 15 anos. E olha, nem estamos falando aqui do resultado, porque se ocorre resultado, a pena é aplicada em dobro, se no caso de morte. Olha a previsão no parágrafo 1º. E no caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, lógico, morte culposa, 2 a 4 anos. Então, é uma preocupação, o legislador sempre foi, lembrando que essa parte do Código Penal de 1940. Olha que interessante. Então, o Fernando Capês, ele, nesse ponto da matéria, ele até retirei um trecho do material. Inclusive o material dessa videoaula está disponível para vocês também, ele é bem completo. Eu, mais uma vez, continuo a pesquisar bastante na doutrina, na jurisprudência, e tirei o máximo possível de situações práticas e coloquei para vocês na doutrina, no material de apoio que eu formulei para vocês. Ok, doutores e doutoras? Vamos lá. Vamos ler o que o Fernando Capês nos diz. Leciona que trata-se de um crime de perigo comum. Vítima, portanto, é coletividade. Ótimo, isso vai seguir essa tônica, vamos sempre seguir dessa forma. Bem como as pessoas que forem afetadas. Advertindo que se a intenção do agente for de contaminar determinada pessoa, aí vira crime contra a pessoa, né? Aí é diferente a situação. A tipificação vai lá para o artigo 131 do Código Penal, que é o crime de contágio de moléstia grave. Lembrando, na hipótese da pessoa nem ser contaminada, só do perigo já é o suficiente para a configuração. Mas aí, quem vai causar a epidemia, quem vai propagar o germe patogênico, tem o objetivo específico de atingir uma determinada pessoa. E aí, o Fernando Capês adverte, olha que interessante, conforme o parágrafo 1º do artigo 267, implica aqui o tipo penal em um crime hediondo. Ou seja, vai ter todo aquele tratamento mais rigoroso estabelecido pela lei brasileira, pela lei 8.072 de 90 e as que vieram depois. Sequência. Esse é o outro que está na moda. Segundo alguns, até determinado presidente da República poderia estar sendo né, sendo tipificado nessa conduta, tá ok? Estão falando por aí, não sei. Né? Então, desculpa a péssima imitação, o professor Matheus faz uma imitação bem melhor que a minha. É perigoso que imitando o Bolsonaro que a gente começa a imitar e não para mais. Eu estou me controlando para não ficar falando assim, é isso aí, é isso aí, é isso aí.
É um personagem, não tem outra palavra para ele. Vamos lá, vamos seguir. Deixa a política de lado, professor. Vamos lá. Então, artigo 268, caput, infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, o que são essas medidas do poder público? Olha, são várias as medidas do poder público. Um exemplo é recentemente do uso de máscaras, né, dos estabelecimentos que não são de extrema necessidade, que não precisariam estar abertos, ou que não estão relacionados com aqueles de necessidade que podem estar abertos, né, por exceção a esse período que estamos vivendo, e as pessoas que descumprirem essas determinações podem ser incursas no caput do artigo 268 do Código Penal. Agora, olha que coisa, olha a pena para isso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Tá faltando um mês ali, mas você sabe, né? É um mês. 1 mês a 1 ano e multa. Ou seja, crime de menor potencial ofensivo. No parágrafo único, nós observamos que a pena ela pode ser aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Olha, em razão do cargo que a pessoa ocupa, né, ou da função que exerce, pode estar incluso aí também num aumento de pena de 1/3. Pois bem, o Fernando Capês, ele deixa claro que trata-se de uma norma penal em branco, precisa ser complementada, sem dúvida nenhuma, porque temos que saber quais são essas medidas. Pois bem, vamos lá. Aqui o elemento subjetivo do tipo, como informa o Fernando Capês, ele é o dolo, né, consubstanciado na vontade livre e consciente de infringir a determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Pois bem, artigo 269, caput. Esse é um também clássico, é o crime de omissão de notificação de doença. Vamos ler o tipo penal. Deixar o médico denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Qual doença é compulsória? Como é que se sabe qual doença é compulsória? Qual é essa doença que o médico está obrigado a notificar? Se ele se omitir, ele pode estar em curso no 269. Né? Aí é uma norma penal em branco, sem dúvida. Tem que se observar as portarias do Ministério da Saúde, quais são essas doenças de notificação obrigatória. Ok? Seguindo. Isso ok também não é do personagem, não é meu, né? Preciso parar com isso. Estou tentando. Vamos lá. O artigo 270 do Código Penal. Ele prevê o crime de envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Me lembrei de uma coisa, deixa eu voltar. Se a enfermeira que está sozinha numa comunidade isolada, ela está fazendo um atendimento, ela faz às vezes de médico naquela comunidade isolada. Se essa enfermeira, se ela ver, por exemplo, que alguém é portador de uma doença dessa de notificação compulsória e ela não faz essa notificação compulsória, ela responderia pelo tipo penal, já que ela faz às vezes de médico naquela localidade? Resposta: não, porque olha lá em cima, deixar o médico denunciar. Então, só se vai ser incluso nesse tipo penal se o sujeito for médico. É um crime próprio. Bom, agora, crime próprio, crime de mão própria, ele pode não aceitar com autoria, mas pode aceitar a participação. Se alguém ajuda o médico a omitir a notificação, pode responder junto com ele como partícipe. Mas a obrigação aqui é do médico, é crime de mão própria. Ok, doutores? Só o médico pode praticar. Seguindo então ao 270, caput. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia medicinal. Envenenar água potável de uso comum, particular ou substância alimentícia medicinal ou destinada ao consumo. Pena. Olha como é que é significativa a pena. Reclusão de 10 a 15 anos. O delito anterior do médico é detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui cesta básica, aqui transação penal. Mas olha esse daqui. Aqui a pena já é mais significativa pelo envenenamento da água potável. Então, parágrafo 1º, está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em seu depósito para o fim de ser distribuída a água ou substância envenenada. Aqui tem uma elementar do tipo, tem que ter veneno. Veneno é algo biologicamente capaz de matar qualquer pessoa. Tem que estar aí, então, na água. E olha, a modalidade dolosa é a do caput e do parágrafo 1º. Existe também a previsão aqui na modalidade culposa. Mas aí a pena é insignificante, vira um crime de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 2 anos. Pois bem, uma pergunta para vocês.
poderia responder pelo crime previsto no 270, no envenenamento de água potável, o agente que atirasse creolina em um poço. Sabe o que é creolina? Eu coloquei até aqui no slide a foto, ó. Dá uma olhada aí. É uma substância desinfetante, um germicida líquido muito famoso, muito conhecido, há muito tempo empregado, né? Me lembro que minha avó falar que ia fazer faxina na casa, ia passar água com creolina no chão para limpar bem, para desinfetar. Então, essa substância aí, nesse caso, verificaríamos a prática de um crime? O que você acha? Se você falou que não, acertou, porque embora a creolina tenha propriedades para ser veneno, olha que interessante que o Andreucci nos coloca, que essa substância ela seria facilmente identificada pelo cheiro muito forte que ela tem, também pela forma leitosa que ela vai deixar na água. Então, a pessoa, ao olhar pelaquela água, sentir o odor, certamente não a consideraria como potável. Nesse caso, então, o sujeito não responderia por ter envenenado. Olha, o tipo penal fala em envenenamento. Está vendo? E o veneno, ele é um meio insidioso por natureza, é um meio insidioso clássico. Como que eu tenho a possibilidade de um veneno? Quando a vítima não sabe do seu uso. Então, se ela fica sabendo que a substância é envenenada e faz uso, de maneira pessoal, com relação a um crime contra a pessoa, nós poderíamos não ter a tipicidade. Poderia gerar uma certa tipicidade ou não o conhecimento da vítima acerca da substância estar envenenada. E olha, o Andreucci cita então um precedente aí do artigo do Tribunal de Justiça de São Paulo. O sujeito não responderia por esse artigo 270, mas sim pelo próximo que nós vamos estudar agora, que é o 271, que é o de corrupção ou poluição de água potável. Corromper ou poluir a água potável, ou de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Se o crime é culposo, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. É a previsão do parágrafo único do artigo 271 do Código Penal. Interessante, tirei um trechinho da doutrina aqui do César Roberto Bittencourt, que para mim é o melhor doutrinador para tratar dessa parte que nós estamos estudando. Vamos lá. Corromper ou poluir significa estragar, apodrecer, infectar. Enquanto poluir é sujar ou profanar. E a água potável, a definição de água potável, não se restringe só às puras, mas também àquelas que servem de algum modo à população, mesmo que tenham que passar por um tratamento adequado. Então, mesmo que a água ainda não seja totalmente potável, mas esteja em condição de tornar-se potável, fica aí configurado o tipo penal se o sujeito praticar a conduta nos termos do artigo 271 do Código Penal. Mas se a substância empregada for veneno, for classificada como um veneno, nós temos a tipificação no artigo anterior, que é o 270. Ok, doutores? Estão gostando? Espero que sim. É uma matéria que eu gosto muito pessoalmente. Artigo 272 do Código Penal. Crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substâncias ou produtos alimentícios. Olha a pena, reclusão de 4 a 8 anos. Aqui nós temos a forma mais simples no caput e temos formas equiparadas previstas no parágrafo 1º-A e no parágrafo 1º. O primeiro A, inclusive, foi modificado pela Lei 9.677 de 98. Aqui o tipo penal nos informa que a conduta típica é corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Olha que interessante. Então, o tipo penal aqui é um tipo de ação múltipla, né? São várias as condutas previstas aí no núcleo do tipo, e as elementares são o que há de necessidade para a configuração do tipo penal. Que essa adulteração, essa corrupção, essa falsificação torne a substância alimentícia, interessante, tem essa elementar também normativa do tipo, nociva à saúde ou mesmo que não seja nociva, que reduza o seu valor nutritivo. Incorre nas mesmas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido, adulterado. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Então, o tipo penal, no parágrafo 1º, ele expandiu, né? Aqui nós temos uma norma penal extensiva que foi além dos alimentos para também considerar como sendo alimentos as bebidas
com ou sem teor alcoólico. Fica aí, então, previsão no artigo 272 do Código Penal. É a modalidade culposa, né, crime de menor potencial ofensivo, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. E atenção, esse dispositivo foi incluso como sendo crime hediondo. Olha que interessante, pela Lei 9.677 de 98, que modificou a lei inicial, que inicialmente tratava de fazer uma relação dos considerados crimes hediondos. E aí, se lembra de um exemplo disso daqui? Lembram, há um tempo atrás, algum tempo atrás, o soda cáustica no leite? Caso clássico da configuração penal que nós vemos. Olha que interessante. Lembra? Olha aí uma matéria que eu peguei da Folha Online, isso em 2007. Soda cáustica misturada ao leite há 2 anos, diziam os funcionários, olha lá, de uma companhia distribuidora de leite lá em Minas Gerais. Tá aqui, configuração do tipo penal. E, inclusive, deu muita repercussão na época isso daqui, o leite com soda cáustica. E eu era uma das pessoas que tomava aquele leite, que gostava daquele... Que dizem que o leite em caixinha tem tudo menos leite, né? Tem um amigo que fala isso. Mas, depois eu senti um gosto estranho, né? Faltou soda cáustica, eu achei que perdeu a qualidade do produto. Brincadeira, perdeu o gosto, né? A qualidade com certeza melhorou. Mas vamos lá. O 273 do Código Penal. Esse é famoso, hein? Todo mundo que é meu aluno conhece esse artigo 273, quando estudou no primeiro período, princípio da proporcionalidade. Vamos lá. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Dá uma olhada na pena. Pena de reclusão de 10 a 15 anos e também considerado crime hediondo. Até então você deve pensar, poxa, mas modificar um medicamento realmente é algo significativo, né? Não, de fato é. Mas aí o legislador, ele começou, ele embalou, foi no embalo e começou a tipificar outras condutas. Quer ver? Ó? Vamos ver as outras condutas. As mesmas penas incorre quem importa, vende, dispõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo um produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Tudo bem. Inclui nesses... Começa agora, vamos ver. Inclui nesses, entre os produtos a que se refere este artigo, os medicamentos, matérias-primas, os insumos farmacêuticos, presta atenção agora, cosméticos e os saneantes. Cosméticos e os saneantes. Peraí, então, vamos pegar um exemplo. Se vender um perfume do Paraguai, que é aquele que vem de fora, sem regulamentação da Anvisa, pode o sujeito estar em curso na pena do 273? Pode. Dá uma olhada na pena. Reclusão de 10 a 15 anos. E se sujeitos que vendem substâncias saneantes... Você viu esse pessoal vendendo em garrafa PETs na rua? Esses desinfetantes, todos coloridos? Tá aqui, ó. Olha a pena para o artigo. Reclusão de 10 a 15 anos. Uso, por exemplo, de substância anabolizante. Eu tive um caso famoso, todo mundo sabe, né? Que eu defendi um sujeito que foi pego oferecendo substância anabolizante para outrem. E aí ele foi em curso no 273. E ele foi pego numa operação da Polícia Federal que investigava tráfico de drogas internacionais. Tráfico de droga internacional. Ó, que coisa, né? O sujeito estava lá e aí acabou tendo tipificação penal, ele respondeu pelo crime. Se ele fosse pego pelo tráfico de drogas, a pena dele mínima seria de 5 ou 8 anos. Agora, olha ele, em que pena que ele acabou sendo em curso por oferecer a outrem a substância anabolizante. Reclusão de 10 a 15 anos. Se ele tivesse estuprado alguém, pena de 8 anos. Ou, perdão, de 6 anos. E se tivesse estuprado um vulnerável, alguém menor de 14 anos, pena de 8. Se tivesse matado alguém, de modo cruel, pena de 12. Por portar a substância, o sujeito responde a pena de 10. Mínima de 10. Então, doutores, o que eu fiz? No caso prático, eu propus ao juiz que reconhecesse a inconstitucionalidade em vista do princípio da proporcionalidade, da individualização da pena, e o juiz aceitou. E aí, como analogia, eu propus a aplicação do crime de tráfico de drogas. Porque se o sujeito vende drogas, pega uma pena de 5 anos. Se ele só tem
substância anabolizante seu poder para ir pode ceder a outrem, pena de 10. Então, foi aplicada a analogia e o juiz fez todo o cálculo de pena com base nos 5 anos. Então, matéria que nós estamos estudando, que interessante. Bom, então, mas tudo isso surgiu, eu não quero dizer aqui que todo tipo penal seja inconstitucional. Não, porque é muito grave. Ele surge em dois momentos. Num momento em que o Brasil inteiro ficou chocado com um caso, vou passar aqui o slide que vocês vão se lembrar. Lembra dessa substância aí, do microvilar, que é um anticoncepcional? Em decorrência do uso de farinha, né, foi vinculado, saiu, parece, alguns testes parece que a empresa disse que iria testar uma máquina na linha de montagem com pílulas de farinha, só que isso acabou sendo distribuído ao consumo. E o que aconteceu então? Várias mulheres engravidaram com a pílula de farinha. E aí gerou uma grande repercussão na época, né? Então, uma empresa famosa que vendia os medicamentos no Brasil acabou, né, sofrendo uma indenização e tal. Se cogitou até ver à tona a questão do aborto, se discutiu a possibilidade do aborto ou não, porque toda gravidez, no caso, era indesejada, tanto que as mulheres tomavam. Mas olha que foto interessante aí, ó. Anos depois, foi publicado na revista Veja os filhos da pílula, né? As crianças que acabaram sendo provenientes do uso do medicamento. Pois bem, como vocês viram, né, agora há pouco, quando nós falávamos sobre o tipo penal, ele também abrange, né, por equiparação, não só medicamentos, mas também, inclusive foi o anterior, né, tipo penal anterior, que também colocava junto, na mesma condição de alimentos, as bebidas alcoólicas. Isso é muito comum, ó. Isso daí também foi lá em Mogi das Cruzes, pegaram vários uísques famosos aí, né? Tudo falsificado, olha aí, tudo adulterado. E aí então, vodkas, olha lá, isso aqui é para uma festa, numa universidade. Então, configurando o tipo penal. Pois bem, o outro motivo também que fez a lei enrijecer foi que na década de começo dos anos 2000, aquela febre do halterofilismo no Brasil, das academias, né, bombando, tudo, muita gente fazia uso de substância anabolizante, né, dos esteroides anabolizantes. Não vá falar asteroide anabolizante, que asteroide mata mesmo, principalmente se cair na cabeça do sujeito, né? Mas os esteroides anabolizantes eram usados em grande escala e aí acabou então havendo essa modificação legislativa. Bem, seguindo, o artigo 274, emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Veja agora que o legislador está tutelando a conduta de quem empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida em lei. Pena de reclusão de 1 a 5 anos. O caso clássico que exemplifica isso é o chamado brometo de potássio. O brometo de potássio que foi usado durante muito tempo. Na minha infância, nossa, o pessoal via aquele pão enorme. Não sei se você vai lembrar, aquele pão de sal enorme que você cortava e só tinha casca, não tinha nada por dentro, né? Mas bonitão, grandão. Era fruto do quê? De uma mistura de uma substância chamada brometo de potássio. Olha lá. Inclusive, o brometo de potássio, ele depois reagia, se transformava em bromato, né? E acabava transformando-se numa substância que foi comprovadamente considerada como cancerígena. E aí então foi proibido o seu emprego na indústria do pão. Olha lá. Até 1990 foi com o objetivo de fazer a massa do pão crescer mais rápido, porém descobriu-se durante o cozimento da massa que o bromato era convertido em brometo, que é cancerígeno. E o bromato de potássio foi proibido na fabricação de pão no Brasil, mas nos Estados Unidos continua liberado. Então, se for comer pão nos Estados Unidos, pão francês nos Estados Unidos, cuidado. Bom, doutores, a Lei 10.275, de 5 de setembro de 2005, estabeleceu a proibição expressa para o emprego dessa substância. Então, se hoje alguém usar, vai estar incluso nas penas do artigo 279 do Código Penal. Agora começamos uma série mais específica e bem interessante. Até eu deixei para fazer a atividade relacionada a essa série que vamos começar agora de crimes. Olha esse tipo penal aqui, o 280.
Medicamento em desacordo com receita médica. Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Isso não acontece no Brasil, né? Você nunca viu isso acontecer. Se chegar na farmácia, você pedir um medicamento pelo nome, que já é uma coisa que não está correta pela legislação, e aí um atendente de farmácia que nem tem o primeiro grau completo te fala, não, ao invés desse, você não quer levar outro? Ó, leva esse daqui, ó. Eu sei que na receita tá esse produto, mas você não quer levar um outro? Olha, talvez esse aqui seja melhor, ó, esse aqui tá vendendo mais. Já viu? E olha, de montão. Tá aqui, ó. É uma previsão legal, um tipo penal que acontece direto na prática. Mas eu nunca vi ninguém processado por isso. Segundo o André Ucci, fornecer significa ministrar, proporcionar ou dar a título gratuito ou oneroso. O mesmo autor ainda cita um exemplo colhido da jurisprudência do antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Quando vira essa expressão TACRIM, significa Tribunal de Alçada Criminal, não existe mais. Durante muito tempo existiam os tribunais de justiça e os tribunais de alçada, e a matéria penal ela era dividida entre os dois tribunais. Era engraçado que os juízes do Tribunal de Justiça chamavam-se desembargadores, mas os do Tribunal de Alçada não, continuavam a ser juízes. E aí, durante muito tempo, até quando eu estudava, eu me lembro que só tinha uns 4, São Paulo, Paraná, e não me lembro os outros 2 estados que tinham. E eu, quando fiz o exame de ordem, olha como é que o professor tá velho, cabelo branco não é à toa, né? Eu tinha que decorar, em caso caísse uma apelação na prova, para qual tribunal endereçar a, a matéria. Olha que interessante, mas já ficou para o passado, não existe mais, só na história. Então, se você ver ali, TACRIM é Tribunal de Alçada Criminal. Bom, vamos lá, vamos ler a jurisprudência juntada aqui pelo André Ucci. Medicamento em desacordo com receita médica, configuração e relevância do fato de possuir o fornecido pelo farmacêutico a mesma qualidade terapêutica do prescrito pelo médico. Condenação mantida. Inteligência do artigo 280 do Código Penal. Olha que interessante. Então, mesmo que a substância que o farmacêutico... Aqui está até farmacêutico, não está nem o atendente de farmácia, como a gente sabe que acontece na prática. Farmacêutico, se ele dá uma substância que tem o mesmo efeito, ou que comprovadamente tem um efeito, ou que não fez mal, ou que fez bem, não importa. Responde pelo crime, porque estamos diante de um crime de mera conduta. Aqui não se exige a produção de resultado naturalístico. Aqui não há necessidade do sujeito passar mal com o medicamento que lhe foi dado. Olha que interessante. Então, fica aí a dica. Ishida, Walter Kenji Ishida, menciona que o fornecimento é apenas em relação à receita médica, excluindo do tipo penal a receita como a de dentista, que por quê? Por lógico, né? Se veda analogia em matéria penal. Então, aqui o tipo penal especifica receita médica. Se for receita de dentista, o farmacêutico der um outro medicamento, não está em curso, porque não posso fazer analogia para prejudicar o réu. Trata-se de crime de mera conduta. Ok, doutores? Senão estarão ferindo o princípio da taxatividade da norma penal. Olha que interessante. Havia uma previsão no Código Penal no artigo 281 do comércio clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes. Foi revogado esse dispositivo. Saiu do Código Penal e passou, em 76, a conter uma lei própria. Depois, hoje, a norma que regulamenta o tráfico de drogas é a 11.343 de 2006. Mas olha que interessante, o crime de tráfico de drogas, na edição original do Código Penal, estava previsto, estava capitulado aqui nos crimes contra a saúde pública. Daí, então, percebam, sempre foi a questão das drogas tratada como uma questão de saúde pública, inclusive pelo próprio legislador originário. Depois que houve uma modificação, houve por uma série de medidas criminais, um enrijecimento da repressão, ou das condutas referentes ao uso de drogas, até porque os casos realmente são socialmente alarmantes, mas nunca podemos perder de vista que trata-se a questão das drogas de crimes contra a saúde pública, embora tipificados em dispositivos específicos. Inclusive, pessoal do 10º período, não sei se já teve tópicos especiais de direito penal, pessoal do 6º, não sei se vai ter, com certeza vai ter, se já não teve. Em tópicos especiais de direito penal, nós discutimos sobre a lei antidrogas, como é chamada hoje, que já foi considerado lei contra o uso de entorpecentes, mas hoje é a lei antidrogas.
E que tratamento que deve ser dado? Um repressivo ou um mais educativo? Então, fica aí para uma discussão futura, mas não poderia deixar jamais de falar porque estamos aqui tratando sobre crimes contra a saúde pública e, embora previsto em tipo penal específico, legislação penal especial, é sim, né, a questão das drogas, uma questão de saúde pública. Pois bem, vamos a começar a nos divertir um pouquinho mais. Artigo 282. Estamos diante do exercício ilegal da medicina ou arte dentária ou farmacêutica. Presta atenção, aqui houve, né, aqui temos uma ampliação, né, não só médico, também dentista e farmacêutico. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal, é uma hipótese. E a outra? Ou excedendo-lhes os limites. Então, olha que interessante, se você não tem autorização legal para o exercício da medicina, arte dentária ou farmácia, né, ou farmacêutica, você está incluso no tipo penal. Agora, se você tem a qualificação, mas não excede os limites, também implica no tipo penal do artigo 282, que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas vamos continuar a leitura. Parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, então perceba que aqui o objetivo não é o lucro, mas se você faz e ainda ofere lucro, aplica-se a pena também de multa. Ok. Vamos lá. Agora, a doutrina de forma pacífica entende tratar-se de crime habitual, lecionando Guilherme Souza Nutt, que exercer significa desempenhar algo com habitualidade. Então, presta atenção nisso. Eu até ia colocar na atividade, mas no final acabei nem colocando. Mas pode vir na prova P2, por que não? Até acho que virá, fica a dica. Né? Dá uma olhada aqui. Não dá para prender o sujeito que exerce legalmente a medicina no primeiro ato dele. Ele pode até prender, né? Pode, prende, leva, mas depois a defesa técnica vai conseguir o reconhecimento da atipicidade. Por quê? Porque é um crime que exige a habitualidade. Então, não vai ser da primeira vez. Até na atividade lá, dá uma olhadinha. Se o seu personagem lá que você está analisando a conduta dele está praticando exercício legal da medicina pela primeira vez, está debutando, né, na arte, no crime, ele não pratica o tipo penal porque exige-se a habitualidade. Presta atenção nisso, hein? Então vamos lá. Quanto ao sujeito ativo leciona Fernando Capês. Pratica essa modalidade de crime a pessoa formada nas profissões referidas que não tirou o diploma ou, tendo tirado, não o registrou de forma competente, praticando e mantém praticando, não obstante, outros atos característicos da profissão. Então, segundo Fernando Capês, se exige, né, como regulamento, como regra, para se considerar como atuando de maneira legalizada, que se faça o registro no órgão de classe. Entendimento do Fernando Capês. Vocês vão ver uma certa discussão na doutrina, mas eu até concordo com esse. Quanto à parte final do mesmo artigo, leciona o César Roberto Bittencourt. O agente tem qualificação profissional e está devidamente inscrito no órgão competente, mas se excede em seu exercício, vai além. Por exemplo, do caso do dentista é mais fácil. O dentista que atende o sujeito como se fosse médico, ou do farmacêutico. Por exemplo, o farmacêutico não pode fazer diagnóstico. O farmacêutico faz o diagnóstico, ele consulta a pessoa. Eu vejo direto isso acontecendo. Né? Não só com farmacêutico, atendente de farmácia. O sujeito chega lá e fala o sintoma e sai medicado da farmácia. Configura-se o crime. Bom, o farmacêutico não pode prescrever medicamentos. Olha lá, que é o exemplo que o Fernando Capês dá. Presta atenção então, doutores. Notícias. Vamos lá, que notícia que nós temos aqui? Uma notícia velha de 2010. Preso em Aracaju, falso médico que teria atendido mais de 1.000 pessoas na Bahia. Site de notícias do Terra, mais de 18 de maio de 2010. Por pouco, ela está fazendo essa semana, está fazendo 10 anos a notícia. Falso médico recebia 12.800 por mês. Olha, ela recebia 12.800 em 2010. Dá uma olhada. E no risco que essas pessoas correram, passaram por ele. Aí você me olha a pena que o Estado aplica no sujeito, que faz com que essas... Quantas pessoas? Vamos ver de novo. Mais de 1.000 pessoas. Olha a pena. Detenção de 6 meses a 2 anos. Tá vendo? Desproporcional, né? Seguindo.
283, charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Leciona o César Roberto Bittencourt que inculcar, nesse caso, significa propor como se fosse vantajoso, indicar, aconselhar, sendo necessário que o sujeito ativo tenha conhecimento da falsidade. Isso é muito importante. O charlatão sabe que que o que ele faz não dá certo. Então, isso é uma característica do tipo penal. Isso é necessário a tipificação. Esse conhecimento do charlatão, que ele sabe que o que ele faz não funciona. Acrescenta Bittencourt. Ser relevante que o autor tenha conseguido convencer alguém com sua ação, pois o perigo contra a saúde pública, nesse caso, é presumido. A doutrina e a jurisprudência têm dispensado a habitualidade para a caracterização da realização de um crime por meio de um único ato. Presta atenção, no exercício legal da medicina, precisa habitualidade, no charlatanismo não. Então, da primeira vez que o charlatão faz lá a charlatanice, já configura a prática do crime. Presta atenção nisso, isso é importante para os nossos exercícios. Então, vamos lá, Capês citando Magalhães Noronha. Ensina que a expressão charlatanismo vem do italiano chiarlare, que significa tagarelar, dito popular, conversa fiada, daí que vem o chiarlare, tagarela. Ressalta também Noronha que um aviso ou anúncio de cura de maneira simples é conduta atípica, porque o charlatão ele tem que praticar algum ato. Só anunciar não é o suficiente a configuração do tipo penal. Ele tem que praticar um ato. Presta atenção nisso, isso pode ser importante numa defesa criminal. Já o César Roberto Bittencourt, o charlatanismo não se confunde com o exercício legal na medicina, que é o artigo 282, o artigo anterior. Neste crime, o agente entende ser eficaz o tratamento, enquanto naquele o sujeito ativo conhece a ineficácia do meio. Então, no exercício legal, o sujeito acha que está ajudando, que está fazendo o que é certo, embora ele não tenha formação, exerça de maneira equivocada, excedendo os limites. Mas no charlatanismo, não, o sujeito sabe que não tem eficiência. Então, aí, havendo concurso formal, um crime de estelionato, se a finalidade aqui for a lucrativa. Entende? Então, o Guilherme Souza Nutti, César Roberto Bittencourt, que pode haver aí concurso de crimes com estelionato, se o sujeito faz do charlatanismo um meio de vida. Bom? Curandeirismo é a terceira espécie. Então, nós vimos. Vamos lembrar? Vamos lembrar o que a gente viu? Foi o exercício ilegal da medicina, arte dentária farmacêutica. Vimos o charlatanismo e agora o terceiro tipo penal, que é o curandeirismo. Isoladamente é fácil, mas quando mistura, pode dar uma confusãozinha. Então depois reveja essa parte do vídeo com calma, leia o material para não confundir as três figuras. E lembrando que a atividade versa sobre essas figuras. Curandeirismo, exercer o curandeirismo. Aqui o legislador mostra os meios, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, ou fazendo diagnósticos. Repara no inciso 1, que interessante, o próprio legislador já coloca ali, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente. Fica a dica. Olha lá, detenção de 6 meses a 2 anos, todos aí são crimes de menor potencial ofensivo. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente também fica sujeito à multa. André Uth, o curandeirismo é exercício da atividade de cura por meios não convencionais, não científicos, segundo exemplificados no próprio artigo 248. Já exemplificam o César Roberto Bittencourt como sendo o feiticeiro, cartomante, pai de santo, o médium. Opa, peraí, são exemplos do César Roberto Bittencourt. Você que é religioso, você que pratica feitiçaria, aluno de direito que pratica feitiçaria, Harry Potter? Você que é cartomante, você que é pai de santo, você que é médium, são exemplos de possibilidades que o César Roberto Bittencourt dá como pessoas incursas no crime de curandeirismo. A gente vai ver uma discussão depois com o direito constitucional do livre credo. Não fique bravo com o Bittencourt aqui. Precisamos só levar em consideração que são exemplos, às vezes, para a doutrina. Bom, Walter Quem citando Magalhães de Noronha. Uso de água benta para curar picada de cobra. Benzedores, executando
a venda de ervas medicinais, massagens. Isso é um risco muito grande para a saúde pública, né? As pessoas vendem, a pessoa que está numa situação de desespero, ela compra qualquer coisa, ela paga por um serviço, né? E aí, ó, olha esse exemplo aqui, né? Vamos lá. O Bittencourt leciona que o agente que, mediante promessa de cura, percebe uma remuneração utilizando-se o meio fraudulento para obter vantagem ilícita, pratica o crime de estelionato, ficando absorvido o curanderismo. Se for um meio no qual o sujeito vise o lucro, configura-se então o crime de estelionato. Nesse caso, o agente objetiva receber a vantagem devida usando os meios comuns, como eu disse, né, sendo o charlatanismo um deles. O mesmo autor ensina que a tentativa é inadmissível em razão da necessária habitualidade. Vocês devem se lembrar, quando estudamos tentativa, que crimes que exigem habitualidade não podem ser objeto de tentativa, se configura ou não. Bem, e aí a parte da brincadeira, né? Na sala de aula eu costumo fazer isso aqui, eu ponho olha, pai Ambrósio, resolvo os problemas amorosos. Lê aí, gente, eu nem vou ler para não dar problema depois, né? Mas daí é a foto de um o que você está anotando? Você está anotando o telefone? Gente, não anota o número não, que isso aí é antigo, já pai Ambrósio nem deve ter mais esse número. Bom, e esse aqui? Mãezena, né? Popa despacha. Na sala de aula a galera racha de rir, né? Tomara que esteja rindo aí também. Vamos seguir. Vamos para as discussões doutrinárias, né? São tipos penais bem interessantes. Então, discussão doutrinária. Curanderismo é liberdade de crença e religião. E aí, esse choque com a Constituição Federal? Atos inerentes a rituais religiosos. O sujeito, por exemplo, vamos dizer, o religioso fala, olha, esquece que seu médico falou, vamos lá para fazer uma oração, vamos lá para o centro, vamos lá para a igreja, que a gente vai resolver isso aqui de uma forma melhor, a ciência não sabe nada, vamos aqui pela fé. Olha o risco que se corre, né? Se afastar o tratamento que é prescrito pela ciência para se dedicar então só ao tratamento religioso. Há uma possibilidade disso configurar um tipo penal? Sim, porque sem dúvida há um risco à saúde pública. Porém, há uma discussão que deve ser respeitada com relação ao direito que a pessoa tem de exercer sua religião livremente. Direito constitucional garantido. Aqui daria uma bela discussão. A gente pudesse fazer aí, levantar mais jurisprudências, levantar alguns casos práticos e discutir em sala de aula, seria maravilhoso. Vamos esperar voltarem às aulas, a gente vai fazer uma discussão sobre essa, pessoal do 6º período, pessoal do 10º período da FACIC. Bom? Andreucci, não se confunde o curanderismo com a prática religiosa, garantida na Constituição. Fernando Capês, atos que integram um ritual religioso, como passes dados na religião espírita, na Umbanda, nas benzeduras, o exorcismo nas religiões realizados por padres católicos, uma vez que constituem atos de fé e não geram efeitos prejudiciais à saúde pública. Não constituem crime. Tal não se sucede se há utilização de rituais religiosos para o fim de tratamento de moléstias com prescrição de remédios ou realização de diagnósticos. Então, tem que prestar bem atenção nessas hipóteses. Bom, consumação, segundo Fernando Capês, consuma-se com a prática de um dos atos previstos no tipo penal, desde que de forma reiterada. A habitualidade, que inclusive aqui está expressa, coisa que não acontece no primeiro exemplo que nós vimos lá, mas sabemos que sim, que é necessário no crime de exercício ilegal da medicina. Bom, ressalta-se que não há necessidade de que o agente faça o curanderismo sua profissão. Olha que interessante. Por se tratar de crime habitual, a tentativa é inadmissível. Isso nós já vimos. O crime é um perigo, é crime de perigo abstrato, uma vez que a lei presume causado o risco significativo à saúde pública. Bom, que acontece em razão da reiteração de condutas. Em razão disso, ainda que o tratamento dispensado seja bem sucedido, configura-se o crime. Ainda que o sujeito consiga curar alguém, né, da forma com que faz, configura-se a prática do crime. Então, uma distinção que eu coloquei aqui para vocês entre o exercício legal da medicina, o charlatanismo e o curanderismo, segundo Fernando Capês, citando Nelson Gri. Então, no exercício legal da medicina, o sujeito tem conhecimentos médicos, embora não esteja devidamente habilitado para praticar, curar ou excede esses limites. No charlatanismo 283, o charlatão, ele pode ser até o próprio médico, que faz falsas promessas de cura. Então,
Olha só, porque aqui é o meio que o sujeito faz é que é inidôneo, e ele sabe disso. E o curandeiro, né, é um indivíduo inculto ou sem habilitação profissional, que se mete a curar o modo mais grosseiro é empirismo. Né? É o chamado curandeiro, é o também chamado de carimbamba, mesinheiro, raizeiro, é o ignorante, o chapado, sem elementares conhecimentos da medicina, que se arvora a debelar os males corpóreos, na linguagem do Código Penal, né, dos autores do Código Penal lá em 1940. Bem, olhem apenas, são todos crimes de menor potencial ofensivo. Bom, isso aqui tudo acaba em cesta básica, mas dá uma discussão jurídica interessante. Pois bem, e o concurso de crimes? A gente vai ver daqui a pouco se vai ser possível. Vamos ver as distinções. O Fernando Capês, ele difere o curandeiro do estelionatário, né, lecionando que este pode se aproveitar de uma falsa roupagem de curandeiro para, de forma fraudulenta, obter vantagens econômicas. Por exemplo, oferecendo óleos para curar males da pele, o que teria sido vertido do corpo de um padre milagreiro, por exemplo. Né? O curandeiro é um ignorante que acredita que pode curar, diferente do charlatão. Né? Vamos lá. Ao contrário do estelionatário, que quer levar uma vantagem financeira nisso. Então, aqui, vem a pergunta. E o concurso de crimes? Né? É possível? Dá uma olhada nesse livro aí, ó. A Virgem da Macumba. Imagina se se a moça está lá com os problemas de saúde e ela vai até um sujeito que se diz religioso e o sujeito diz o seguinte: olha, para você melhorar, Mesifia, você vai ter que furunfar com o pai. Ó, em outras palavras, né? Traduzido a língua do sujeito, o que ele falou? Ele disse: olha, para você se curar, você vai ter que ter uma relação sexual com o xamã, com o sujeito aí que está conduzindo o evento religioso. E a moça cede. Ela cede, né, se entrega sexualmente, visando o quê? A cura que lhe é prometida. Neste caso, olha que interessante. Esse sujeito, ele responde, né, pelo curandeirismo, que é nítido que não é um meio, né, hábil, e todo mundo sabe disso, e responde pelo crime de violação mediante fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, que é o caso, né, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade. Aqui, explorar a fé da pessoa, sem dúvida, impede ou dificulta a livre manifestação da vontade. E aí a pena é mais significativa, reclusão de 2 a 6 anos. E se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Bom, doutores? Então, vamos lá. Os crimes de charlatanismo, grandeirismo e demais contidos nesse título necessitam da representação da vítima para se promoverem? Trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação? Não. Aqui é ação penal pública incondicionada. Vai ser processado desde que siga a notícia à autoridade pública. Bom? E a forma qualificada? Aí a previsão do 285, modalidade de crimes dolosos, crimes pré-dolosos que nós já conhecemos. Né? O artigo 285 prevê para todos os delitos dolosos de crime comum que, se houver resultado que qualificam, aí a pena é aumentada se a lesão corporal for grave em metade e aplicada em dobro se a pessoa morre. E nos crimes culposos aumenta-se 1/3 se a lesão corporal de natureza grave ou se há morte, é a pena igual ao do homicídio, detenção de 1 a 3 anos e ainda aumentada de 1/3. Todos com exceção do crime de epidemia. Bom? Doutores, então espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu achei que, na minha opinião, uma aula divertida. É um tema que eu gosto. Uma pena não estarmos na sala de aula, que daria para fazer muitas outras brincadeiras. Aqui o tempo, né, realmente é escasso. Infelizmente, já vão quase 50 minutos de videoaula. Se você ficou até agora, parabéns. Está aqui o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar, que eu sempre respondo. Está aqui meu Instagram. Está o meu e-mail. O e-mail está meio congestionado nesse momento, mas está aí o contato. E, por favor, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Dá um joinha aí para eu saber se você está gostando ou não do vídeo. Bom? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês.